Nós vamos meditar nesta manhã, dentro de nossa visão que temos desenvolvido nesses dias, com relação, irmãos, à adoração. Como tenho dito, nós estamos dando aí ênfase aos nossos 5 propósitos. Os 5 propósitos que, como igreja, nós entendemos são propósitos para as nossas vidas. E nós queremos crescer nessa direção. Então nós estamos dando ênfase no mês de abril e maio para o propósito da adoração. E temos estudado nas nossas reuniões de célula sobre o tema. E de maneira especial eu tenho dado uma atenção nos cultos da manhã, e hoje vou fazer à noite também, dando atenção para esse tema, e queria que você, junto comigo, lesse novamente o Salmo 100, né? A gente vai trabalhar o Salmo 100 aqui esses dias, pelo menos nestas 3 semanas, né? E nessas ocasiões que eu estarei pregando, vou dar ênfase aqui ao Salmo 100. Então, eu queria que você abrisse aí, hoje de forma bem objetiva, vamos fazer essa consideração, e eu queria mais uma vez que você abrisse a sua Bíblia comigo e ficasse aí atento. Diz assim o texto sagrado: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, aleluia. Entrem por suas portas, ou entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Portanto, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Paizinho, é tua palavra, e a nossa oração, Senhor, é que o Senhor aplique ao nosso coração esta palavra poderosa do Senhor, esta palavra maravilhosa que só o Senhor pode, Deus, aplicar às nossas vidas. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, por favor, Senhor, leve os nossos pensamentos e sentimentos cativos à tua presença. Que nenhum de nós, Pai, perca gota alguma da tua palavra ministrada aos nossos corações nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A preciosidade do Salmo 100 é que o autor, ele olha para a nossa realidade cultual de adoração, e ele tem em sua mente o templo lá do Velho Testamento. Só recordando, não é? Os nossos irmãos do passado, os nossos irmãos que não tiveram o privilégio que eu e você temos de termos conhecido a manifestação máxima do amor de Deus, que tem nome, chama-se Jesus Cristo. Eles viviam pela fé, esperando a promessa. E nesse contexto, a adoração acontecia no templo. Ainda não havia acontecido a manifestação, não é isso? Da graça perfeita de Deus em Jesus Cristo, e os ensinamentos que Jesus nos trouxe, porque Jesus disse: olha, este é o tempo, esta é a hora em que os adoradores do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não vai adorar mais aqui nesse prédio ou naquele prédio. Agora você precisa adorar no templo construído pelo próprio Deus, as nossas próprias vidas, não é? Então, nesse templo que nós construímos, digo que foi construído por Deus, mas nesse templo que nós encontramos no espiritual, nós nos apresentamos para adorá-lo todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Por isso a gente costuma dizer que a adoração deve ser 24 por 7. 24 horas do dia, 7 dias da semana. Você já adorou a Deus dormindo? Alguém já adorou a Deus dormindo? Sim ou não? O pessoal está assim: esse pastor está maluco? O que ele está inventando, né?
Você nunca participou de um culto sonhando, irmãos? Eu já. Coisa mais gostosa, não é? Oh, glória a Deus. Crente é assim, né? O servo de Deus é assim. Até dormindo, cultua, adora. Não é assim? Você tem as experiências aí. Isso foi um aspas que eu fiz, só para mostrar para você que, de fato, Jesus, quando disse aquilo, disse com propriedade. Ele é o Senhor. Esse é o tempo dessa adoração. Mas, usando aquilo que o salmista tinha, e ele diz assim, olha, olhando para o templo, ele diz, olha, entrai pelas portas do templo com ações de graça. Lembra que semana passada a gente falou da importância de ter um coração grato? Agradecido a Deus, que reconhece que tudo vem dele. Agora ele diz, e em seus átrios, o átrio é aquele pátio interno. Você passa pelas portas do templo, lembra, nós estamos falando do templo lá do Velho Testamento, o templo de Salomão, o templo de Herodes, o templo está ali, e ele tem em mente o templo de Salomão. Passa pelas portas com gratidão, você entra para a adoração com gratidão, e nos átrios da adoração, nós precisamos apresentar ao Senhor cânticos espirituais, né? Louvor. O texto está dizendo louvor, que não precisa ser só através dos cânticos. A gente costuma, não é, com mais propriedade, usar os cânticos, a música, porque ela tem um poder, não é, fantástico, não é isso? Mas o louvor, ele não precisa acontecer necessariamente só através da música. Então eu queria que o irmão tivesse em mente que o que o salmista está dizendo é que nós precisamos adorar ao Senhor com o nosso louvor. O louvor, irmãos, é o elogio, é o reconhecimento que você tem de quem é o outro indivíduo. Por exemplo, se eu digo assim, Berenice é uma mulher maravilhosa, virtuosa, uma companheira sem igual. Eu estou louvando Berenice, eu estou elogiando Berenice. Se eu digo assim, o Leandro, ele é um cara fenomenal, um cara fantástico. Ele é um cara que me inspira por conta de sua... Como é que é, Leandro? Que isso, irmão? Não. É verdade, me inspira por sua competência, por sua visão. Eu estou elogiando. Se eu falo do Everton, é a mesma coisa. O Everton me inspira, né, por sua pujança, por sua determinação, por sua vontade. Eu poderia ficar aqui falando de outros irmãos. Eu estou louvando. Por que a gente precisa entender isso? Porque quando a Bíblia fala de louvor, significa do reconhecimento de quem Deus é. E às vezes a gente acha que louvor é só cantar, né? Eu posso cantar só por cantar. Você já se pegou cantando só por cantar? Irmãos, vira e mexe, eu me pego assim. Eu sei que vocês não, vocês são crentes muito melhores que eu, mas vira e mexe, eu me pego assim. Estou no culto ali, preocupado, como é que está o andamento. Aí o Espírito Santo fala assim, então... E nós estamos num momento de adoração ali, de louvor com a igreja, e às vezes eu estou preocupado com o andamento do culto, e eu esqueço que eu preciso estar ali para louvá-lo, para adorá-lo. E aí falo, Senhor, me perdoe. E volta aqui para o eixo, e aí começo a adorar. E tão gostoso, não é? Porque, irmãos, nós precisamos entender que na adoração, o louvor a Deus, o reconhecimento de quem Ele é fundamental. Nas nossas células, a gente já trabalhou essa semana, então não vou entrar muito aqui nos detalhes, mas lá a gente aprendeu que existe, não é, a explicação do que é louvar. Então não dá para entrar aqui nos detalhes todos, eu queria ler todos os textos, mas hoje pela manhã não vai ser possível. Mas como a gente já estudou isso na célula, eu fico bem à vontade. Então louvar é elogiar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, não é? E isso que a gente precisa ter em mente. Então você pode, com uma frase, louvar a Deus. Por isso que em alguns momentos você tem que, agora irmão, fale aí o que está no seu coração com relação a Deus, não é? E você fala. Você pode fazer isso numa oração, você pode louvar a Deus. Enfim, você pode louvar a Deus onde você estiver, da forma como você quiser, mas entenda que louvar é exatamente isso. Reconhecer quem Deus é, elogiar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Aí nós aprendemos a quando louvar, não é isso?
quando que é o tempo de a gente louvar, e aí a gente já estudou durante a semana lá também, quando que é o tempo de louvar, certo? Com base no Salmo 34, com base no Salmo 35, com base lá em Atos 16, não é? Em Hebreus 13, 15, e nós já vimos ali quando que é o tempo de louvar, e lá em Hebreus 13, 15, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de... Quando que a gente deve adorar ao Senhor? Louvar ao Senhor? Vou ler de novo o texto. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Quando? Continuamente, constantemente, em todo o tempo. Não é? Louvar a Deus. Muito bem. Aprendemos também onde louvar. Só podemos louvar a Deus no templo. Amém? Se o teu entendimento é que o templo é você, amém. Se você entende que é o prédio aí, precisa rever, porque a gente já está entendido, não é? De que não é em um lugar físico. Em todos os lugares podemos louvar a Deus e devemos louvar a Deus. Mas existem momentos especiais que a gente viu ali, inclusive, na célula, né? Na reunião dos crentes, na assembleia dos santos, né? Nós devemos adorar. Mas, por exemplo, lá a gente viu que Paulo e Silas estavam louvando a Deus aonde? Na prisão. Então, ou seja, todo lugar é lugar onde a gente pode adorar e louvar ao Senhor. Não existe esta é a bênção da graça de Deus, da manifestação máxima da graça na pessoa de Jesus. Jesus, ele trouxe para nós o reino de Deus, e trazendo o reino, nós temos esse privilégio de poder adorar e louvar a Deus em todo e qualquer lugar. Também nós aprendemos ali como louvar. Qual é o principal instrumento de louvor a Deus? Vamos lá. Essa tem que estar na... Mas qual que é o principal instrumento? Precisa estar aqui, ó. Os lábios, a boca, não é? Os nossos lábios são o instrumento principal de adoração. Porque, glória a Deus, porque a gente tem esses instrumentos todos, esse povo todo habilitado, o louvor fica muito melhor, não é verdade? Mas se a gente não tivesse ninguém que soubesse tocar, a gente ia deixar de louvar a Deus, por exemplo? Sim ou não? Não, a gente ia continuar. Eu nunca me esqueço de uma campanha de missões mundiais em que tinha a filmagem, né, a imagem de um grupo de irmãos na China que estava reunido em uma caverna, e ali eles estavam louvando a Deus com um cântico. E não tinha instrumento algum, só a voz. Irmãos, eu me arrepiava. Só de lembrar hoje ainda me arrepio. Porque a presença era notória, a presença de Deus notória, a adoração verdadeira. Então, os nossos lábios. Mas os instrumentos musicais, né, com cânticos, com danças, com as mãos, lá no Salmo 64 fala isso, né, com palmas, com gritos de júbilo. Eu queria estar na célula para ver o que o pessoal resolveu nessa hora, não é? Mas eu quero ajudar vocês, até para ninguém sair pensando errado e nem dizendo coisa errada. Aqui tem a ver com aquele grito de guerra. Por exemplo, os valentes têm um grito de guerra, não tem? Isso. E às vezes a gente usa alguns gritos assim, a gente não tem ideia. Mas o texto bíblico originalmente fala do grito de guerra. Não quer dizer que um grito de guerra é adoração, mas é aquele sentido, aquele sentimento. Então, quando você tem um grito de guerra, você tem uma identificação, não é? Então, é esse mesmo sentimento. Então, às vezes, a gente, quando usa e tem que saber que está fazendo, nós podemos usar para adoração, para louvor, não é? Se for sincero. Então, quando tem o dos valentes ali, né? Eu não lembro, eu estou tentando decorar. Como é que é? Me ajude lá, os valentes. Como é que é? Vai lá, Everton, você é o nosso cara? Isso, uma expressão dessa. Aí você pensa, bobeira de... Não, o texto bíblico se refere ao grito de guerra. Se, quando eles fazem isso, não é? Nós, os homens, fazemos isso, fizermos, de fato, querendo dizer
que somos dele, um grupo de valentes dele, que temos compromisso com ele, e quando foi criado esse grito de guerra aí dos valentes, não é? Está associado a isso, é louvor. E aí, claro, você pode pensar em outras situações. Tá? Isso lá do Salmo 47, verso 5, tá? O sentido bíblico é grito de guerra. E de coração, não é? Essa é a forma que, de fato, Deus quer que nós o adoremos, de coração. E por que que nós devemos louvar a Deus? Porque tudo vai bem na nossa vida? Porque a conta bancária está gorda? Porque você não tem problema de saúde? Porque você está com um carrão? Porque você tem uma casa maravilhosa? Porque você foi promovido? Por que que a gente deve louvar? Nós devemos louvar a Deus porque Ele é digno de louvor. Não tem a ver com a gente. Não é por conta do que nós temos ou recebemos dele, é porque ele é digno. Por isso que Paulo e Silas, na cadeia, do ponto de vista humano, isso é inspiração para você louvar? Mas eles entendiam que deveriam louvar a Deus, porque Deus é digno de ser louvado. E também porque é um mandamento, Salmo 150, verso 6. Vai falar sobre isso. Então nós devemos sempre ter em nosso coração, sempre, onde formos, onde estivermos, temos em nossos lábios um cântico de louvor. Entre em seus átrios com louvor. Pouco antes aqui, no verso, no Salmo 100, no verso 2, ele diz assim: prestem adoração, prestem culto. Culto, irmãos, é adoração. Prestem adoração ao Senhor com alegria e entre na sua presença com cânticos alegres, com cânticos de júbilo, de felicidade. Que eu e você carreguemos em nosso coração essa certeza. A adoração, ela pressupõe a disposição do nosso coração em louvar a Deus, reconhecendo que Ele é digno. E só Ele é digno de ser louvado e adorado. Amém? Queria orar com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Paizinho, estamos aprendendo, Deus, relembrando, na verdade, talvez alguns aprendendo, mas a grande maioria de nós relembrando alguns princípios, valores da Tua palavra com relação à adoração. E nós queremos ser, Pai, um povo que realmente Te adora, e Te adora, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Te adora como Tua palavra orienta. Nós queremos aprender a ter um coração grato, Pai, e entrar na Tua presença para a adoração do Senhor, entrar, Senhor Deus, para a adoração e em todo lugar onde estivermos, com esse coração grato, entrar por Tuas portas, pelas portas dos templos celestiais, ó Deus, onde o Senhor habita. Deus, entrar com essa gratidão em nosso coração, mas também, Pai, com um cântico de júbilo, com louvor na ponta da nossa língua, ainda que seja, Senhor Deus querido, a nossa expressão, Senhor Deus, em forma de frase, Deus em forma, Senhor Deus querido, de um pensamento, Pai, que seja através de cânticos, Deus, que cada um de nós de fato Te louve como o Senhor é digno de ser louvado. Afasta de nós todo o mal, todo o pecado, afasta de nós, Senhor Deus querido, toda as obras da carne, nos desvencilhe destas coisas, Pai, nos desvencilhe destas coisas, pedimos, para que possamos de fato em tudo adorar e bendizer ao Senhor com louvores que sejam dignos do Senhor. Queremos viver isto, queremos experimentar isso todos os dias em nossas vidas, por isso Te suplicamos, nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê graça e que a gente continue adorando ao Senhor com um coração grato, com júbilo, não é? Com um louvor em nossos lábios e a partir daí de todas as formas que pudermos, porque Ele é digno e à noite a gente vai ver o que acontece, não é? Quando a adoração tem segue esses passos, o passo da gratidão, do louvor, o que ela gera em nosso meio. Glória a Deus.